E o mais atrativo para mim foi a questão, primeiro, claro, do valor e segundo, da facilidade, né, da que a Livance tem em relação ao atendimento. Eu venho, eu uso a sala, depois eu saio, quando eu volto ela tá limpa de novo, já troco o consultório, enfim. Então isso foi o que me atraiu de cara, assim, porque todos os consultórios que eu ia atrás, primeiro, era muito caro o meio período, e segundo, que eu usava o dia todo, e como eu faço procedimento, a sala acabava ficando suja no final do dia. Eu tinha que ficar sempre me organizando ali para poder limpar, deixar a sala mais limpa. Então, quer dizer, eu fazia o atendimento e ainda tinha que me preocupar com a limpeza do ambiente. Então, essa foi a facilidade que eu encontrei melhor, assim, na Livance. Só para você ter uma ideia, o consultório básico que eu encontrei na Vila Mariana, que era até na mesma unidade da Livance, meio período era R$ 1.400 naquela época, 3 anos atrás. Então eu uso muito a Livance. Hoje eu tenho, sei lá, 5, 6 vezes por semana agendas grandes como essa de hoje, saindo agora à tarde. Então eu acabo utilizando R$ 2.500 um mês, usando todos os dias praticamente, com a agenda de segunda a sábado aberta, a disponibilidade full time que a Livance me apresenta. Naquele outro consultório eu teria meio período uma vez por semana. Então é R$ 1.400. Então quer dizer, a paciente quer ser atendida na sexta, meu consultório é só na segunda, eu não tenho essa facilidade, eu não tenho essa disponibilidade. Todas as vezes que eu saía daqui, ia para um outro consultório, que eu alugava o consultório meio período, quando eu voltava, as pacientes sempre me acompanharam, e quando eu voltava, as pacientes falavam: doutora, eu gosto muito mais daqui. É muito mais prático, porque eu chego, eu bato o dedo, ninguém fica olhando para minha cara e fica tentando se justificar o porquê a senhora está atrasada, ou enfim. Eu tenho a minha facilidade, então eu também tenho uma secretária hoje à distância que me ajuda a organizar a agenda, a fazer recebimentos, essas coisas. Então, isso também acabou me ajudando bastante nessa falta que eu sentia. Então, eu arrumei essa outra alternativa. E para mim foi muito prático, assim, porque as pacientes sempre, quando eu voltava, elas acolhiam a minha ideia, no sentido assim: olha, não adianta mudar, aqui tá super bem. E todas as vezes que as pacientes entram, pacientes novas que eu tenho, toda vez que entra no corredor falam: nossa, aqui é muito legal, né? Que lugar bonito, que lugar diferente, a sensação de uma ideia futurística dá o corredor, né? Então, isso para mim sempre foi muito bom, porque a paciente se sente acolhida no ambiente, apesar de não ter a minha cara, que eu acho que sempre também foi uma coisa que eu sinto falta, às vezes, de ter um quadro, de ter uma pintura. Elas adoram o ambiente, adoram a sala de recepção, adoram ficar ali, tem muitas que fazem até reunião ali depois do nosso atendimento, então sempre foi muito bom, sempre tive um feedback muito positivo em relação à estrutura. Olha, tem 3 anos e meio que eu estou na Livance. Sempre para mim foi muito bom, no sentido de ter disponibilidade de agenda, então eu posso atender todos os dias. A questão da praticidade é muito prática, eu sou muito prática, minha vida é muito prática. Então a paciente entrar ali, fazer o check-in, apitar no meu celular, a sala que eu tô, a paciente que horas chegou, né, se ela tá ou não na sala de espera, isso para mim é uma praticidade que para mim é impagável. E a questão da economia, que sempre foi o ponto-chave, assim, porque manter um consultório particular, a gente sabe, hoje em dia é muito caro, né? Tem água, luz, energia, tem a secretária, tem a funcionária da limpeza, e, enfim, milhões de gastos que hoje eu não tenho. Eu entro aqui, eu faço o pagamento do que eu utilizo, eu vou embora e pronto. E assim a gente se encerra. Então, para mim, é a coisa mais prática que tem. Eu sempre indico para todos os meus colegas, principalmente os que estão começando carreira, e que ficam meio perdidos nessa de eu vou pegar um consultório, e acaba se enfiando em valores muito acima do mercado e que não vão dar esse retorno que a Livance dá. Então eu tenho minha margem de lucro, que eu fico tranquila, que eu não preciso jogar a minha consulta muito acima do que as minhas pacientes conseguem, ou os procedimentos muito acima, exatamente para manter o ritmo de consultório, né? Então isso me dá flexibilidade e uma porcentagem de ganho maior.